Olá, você está no MangakaCast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre um anime muito legal que se chama O Filme de Nanatsu no Taizai Cursed by Light, que em português significa Guiado pela Luz. Bom, muito simples, tá? E muito fácil de entender. Na realidade, esse filme, caso você não tenha assistido, talvez você nem esteja perdendo muita coisa, porque pra mim, na minha opinião, não ficou tanta coisa assim. Claro, a animação, Nanatsu no Taizai, boa parte dele, né, é um assunto sempre por causa da animação. Os Enzos odeiam a animação, eu não vejo nada demais na animação, mesmo quando caiu o nível, acho que ficou bem assistível e tal. Mas acredito que os Enzos, eles têm um ódio tal por essa animação do Nanatsu no Taizai. No caso do filme, como todo filme, geralmente é bem caprichada a animação e está impecável. Tanto o áudio, quanto a animação, quanto a dublagem, tudo está bem impecável. Só o roteiro que realmente, na minha opinião, deixou bastante a desejar. Por quê? No filme, o vilão, vamos por assim, é a deusa Atenas, que ela pega e retorna tal, até como gigante ali e tal, né, na forma realmente dimensional. E aí ela vai lá e ataca os 7 pecados capitais, né? Porque eles encerraram a Guerra Santa. E eles não entendem, porque, peraí, não era para encerrar a Guerra Santa, ganhar a Guerra Santa? Tem uma coisa errada, né? E ela falou que não, porque o destino que ela queria era que sempre tivesse Guerra Santa para que ela e o Hades ficassem duelando. O ponto é o seguinte, que na realidade isso chama bastante atenção, porque aí ela controla lá um cara, que ele era um dos reis das fadas e tal, e ela controla também um cara que era praticamente um ourives, né? E também ele, como que fala? Ele usava um pássaro, que era tipo um irapuru, e aí bem daquele naipe, assim, e aí ele ia pra conseguir detonar a galera. E aí os Eldris e o Meliodas, eles se juntam, e uma coisa muito interessante nisso é que os Eldris e o Meliodas, quando eles estão aqui no mundo dos humanos, eles eles têm olhos verdes, todos bonitos e tal, mas quando eles mudam a frequência deles né, eles ficam com o olho vermelho, né? Então, aquele famoso ditado, vermelho de raiva. Então, esse é o ponto que chamou também muita atenção, que chama bastante atenção nesse filme. Enfim, ou seja, eu acho que o filme, claro, apesar de mostrar o casamento da Diane e também mostrar o casamento da Elizabeth, eu acho que uma parte interessante óbvio que o casamento ficou legal, essa parte e tal, mas eu acho que o filme ficou uma coisa assim, muito sem sentido, na minha opinião. Assim, não tem um vilão em si, como eu disse, e até porque, entre aspas, Atenas nem era para ser a vilã, mas enfim. Então eu achei meio nada a ver, sinceramente, assim, parece só que quiseram fazer um filme para lucrar, resumindo. E isso é muito comum, tá, em mangaka. Mangaka, muitos fazem isso, fazem filmes que o roteiro não ficam tão legais assim, mas que dão lucros abundantes financeiramente. Então, e agradam os Enzo porque a animação tá perfeita. Então, acaba sendo uma coisa muito comum no mundo de hoje, que é você dar uma ludibriada em tudo para fazer algo que agrada só uma classe e tal, de galera, e essa classe compra assustadoramente alto e dá lucros, como a gente conhece. Então, eu já sou favorável à obra inteira, por exemplo, entendeu? Já as últimas temporadas de Nanatsu no Taizai foi muito parecido com o roteiro desse filme, foi uma enrolação tremenda, né? E pouca luta, muita enrolação, pouco roteiro, muita enrolação, e aí acaba que não fluiu muito bem, na minha opinião. Então, eu acho que Nanatsu no Taizai, por exemplo, esse filme, ele poderia ser um episódio, por exemplo, alguns episódios, e até, como eu já tinha falado, as últimas 2 temporadas poderia ser uma temporada só, compacta, e esse filme, alguns episódios, tal, compacto ali também. Funcionaria perfeitamente, daria para fazer tranquilamente, não precisaria nem fazer episódios, tantos episódios a mais, seria basicamente a mesma coisa nesse quesito. Essa é a minha opinião, óbvio, estou falando mercadologicamente falando, com uma visão mais desse lado, né? Mas uma visão mais, como é que eu poderia dizer? Uma visão mais abrasileirada da coisa, né? Porque, claro que a gente tem que entender também que eles são de outros países, né? Que fizeram a obra, então eles pensam com a cabeça de lá, com o mercado de lá, muitas vezes. Então eles pensam que talvez aquilo ali lá faça mais sucesso ou faça mais vendas. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o filme.